Bem, meninas, então nós vamos começar aqui nosso pequeno curso de geometria analítica, tá? Eu vou começar falando de distância entre dois pontos, que foi a primeira matéria que vocês tiveram. Então nós temos aqui um gráfico onde eu tenho 3 pontos, tá? De qualquer segmento de reta. Então, na verdade, você para achar o ponto médio entre dois pontos, você só precisa pegar o x de um, o x do outro, somar e dividir por 2. Aí você vai achar o x médio. Da mesma forma, pega o y de um, o y do outro, vai somar e dividir por 2, vai achar o y médio. Ou seja, a união, né, a intersecção da horizontal e da vertical desses dois dados, desse par ordenado, vai te dar o ponto M, tá? O par ordenado M, que equivale ao ponto médio. Então, o ponto médio é xm, ym. Então, aqui, ele está colocando, né, ele te dá toda uma temática pelo teorema de Thales, para você fazer, né, chegar nessa conclusão. Então, xa mais xb sobre 2, ya mais yb sobre 2. E aí você tem o ponto médio, tá? As coordenadas, então, são esses aqui. Os exercícios que o professor vai dar de ponto médio, às vezes ele realmente quer o ponto médio, mas às vezes, pelo ponto médio, que às vezes é conhecido, suponhamos que você está numa circunferência, num quadrado, então você tem dois pontos, o ponto B e o ponto médio, então você consegue achar o ponto A usando, né, essas expressões aqui, né? Ou seja, você conhecendo o ponto médio, x e o xb, você consegue chegar no xa. Da mesma forma que você sabe o y médio e o yb, você também chega no ya. E aí você acaba de descobrir o ponto A. Então a fórmula do ponto médio, ela serve não somente para achar o ponto médio, mas se ele te deu o ponto médio, ele serve para achar qualquer outro ponto que você deseje encontrar. Neste caso aqui, distância entre dois pontos, essa é a fórmula mãe de toda a matéria de geometria analítica, né? Sempre começa por essas duas coisinhas aqui, ponto médio e distância. Na verdade, ele é um teorema de Pitágoras, se vocês forem ver. Você tem o ponto A e o ponto B, e você quer saber a distância entre o ponto A e o B. Mas você consegue definir a distância entre o XA e XB, entre o YA e o YB. Então isso aqui forma um triângulo retângulo. Se forma um triângulo retângulo, eu posso fazer o quê? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, se vocês repararem, o d quadrado já foi mandado aqui para a forma de raiz. Então, isso aqui são a soma dos catetos ao quadrado. Só que esse cateto aqui, ele não tem a medida dele. Então, é só eu fazer o xb menos o xa. É por isso que ele coloca xb menos xa. E aqui também, você não tem a medida dele. Então, é yb menos ya. Então, também é ao quadrado. Se vocês esquecerem da ordem, professor, eu posso começar por xa? Pode, desde que aqui você comece por ya, tá bom? Não pode esquecer esse detalhe aí. Então essa primeira parte da nossa aula é toda teórica, alinhamento de 3 pontos. Isso aqui também é uma coisa muito importante, tá bom? A parte das curvas a gente não vai ver, porque eu sei que vocês estão primeiro na parte de retas. Mas vocês têm 3 pontos, A, B e C, cada um com seu respectivo XA, YA, XB, YB, XC, YC. Então, para você saber se 3 pontos estão alinhados, vocês vão fazer o determinante dele. E o determinante dele tem que dar 0. Ou seja, se o determinante deu 0, você sabe que esses pontos estão alinhados. Ou seja, os 3 pontos são colineares. Então, lembrando que colinear quer dizer que está na mesma linha. Então, para eu definir se alguma coisa está na mesma linha, esses 3 pontos estão alinhados, não importa se eles sejam próximos ou não, é só fazer o determinante igual a 0. Quer dizer, nem precisa, se der 0 já está alinhado. Então você faz o determinante e calcula. O que você precisa? Pega o XA, YA, XB, YB, XC, YC, e a última coluna aqui do determinante é tudo número 1. Faz o determinante da forma que vocês acharem melhor. Chegou que o D é igual a 0, isso quer dizer que é uma reta. Chegou que o determinante é diferente de 0, isso quer dizer que isso aí é um triângulo. Entendeu? Ou seja, o A, B e C formam um plano, eles não formam uma reta. E eles não são colineares, tudo bem? E aí ele coloca, e se A, B e C formam um triângulo, dá para calcular a área. Qual seria a fórmula? Ou seja, a área de um triângulo onde você conhece as medidas dos pares ordenados, né, os respectivos pares ordenados, é só você calcular o determinante e dividir por 2. Acabou. Então você tem um exemplo até aqui, ó. Obter a área do triângulo com vértices menos 2 e 3, B 4 e 0 e C 1 e 5. Joga todo mundo aqui, ó, menos 2 e 3, 4 e 0, 1 e 5. Última coluna 1, calcula o determinante.
Deu 21? Beleza. Então é o modo desse determinante, porque ele pode dar negativo. Então se ele der negativo, você coloca o resultado positivo. Mas como já deu positivo, então continua positivo. Então 21 sobre 2 que é a teoria, ou seja, dá 10,5 unidades de área. Tudo bem? Se for centímetros é centímetro, se for metro é metro, é assim que ele quer dizer, tá? Metro quadrado, centímetro quadrado, obviamente. Determinar K para que os pontos sejam colineares. Isso aqui é um exercício clássico de alinhamento de pontos. Ele vai te dar um valor que ele não conhece e vai perguntar se esses 3 pontos são alinhados. O que vocês vão fazer? Coloca isso daqui no determinante igual a 0. Por quê? Porque ele quer saber se são colineares. Então, já que ele está falando o valor de K para eles serem colineares, então vocês vão igualar a 0. Então, monta o determinante igualado a 0 e resolve normal. Vai formar uma equação. Formou uma equação, você resolve normalmente. No caso aqui, o K é menos 1/3. Tá? A declividade, essa aqui é uma parte também que é uma das almas da geometria analítica, né? Ou seja, função do primeiro grau, geometria analítica é tudo a mesma coisa, praticamente. Tá? Então, se você moldar na sua cabeça a união dos conceitos de função do primeiro grau com os conceitos de geometria analítica, isso vai ser muito importante. Por quê? Porque quando você chegar no terceiro médio, ou até na continuidade do seu segundo médio, vocês podem fazer, turma, qualquer reta você pode jogar geometria analítica, tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós vamos achar o coeficiente angular. Lembrando que lá na função do primeiro grau, a função do primeiro grau, ela era y igual a ax mais b. Bem, vamos fazer uma relação, uma analogia com a geometria analítica. Aqui na geometria analítica, continua sendo y. Só que em vez de ele chamar de a, que também é o coeficiente angular, ele vai chamar de x. E o b, que também é o coeficiente linear da reta, ele vai chamar de n. Então, você tem aqui expressões análogas, tá? Vamos dizer assim. Então, faça a relação entre a função do primeiro grau com a geometria analítica, que vocês só têm a ganhar. Tudo bem? Chama-se inclinação θ de uma reta, o menor ângulo entre a reta e o eixo x. Então, turma, é o menor ângulo, tá bom? É o ângulo agudo aqui, entre a reta e o eixo do x. Bem, no caso, se você calcular a tangente deste ângulo aqui, você vai achar a declividade ou o coeficiente angular, tudo bem? Que seria o A. Isso na física, só para vocês terem uma base, na física existem várias fórmulas que são de primeiro grau. Essa daqui é uma que se aprende, é movimento uniforme. Então quem seria aí a declividade aí? Seria o V, a velocidade. É um movimento uniforme isso daí. E essa fórmula aqui que eu estou colocando é movimento uniforme variado. Quem seria a declividade agora? Seria o A, de aceleração. E existem várias fórmulas na física que vão usar isso aqui. Tem uma lá no terceiro médio, que é a fórmula dos geradores, que é um gráfico decrescente, como vocês estão vendo no sinal. Quem é a declividade aí? É o R. Ou seja, sempre quem está multiplicando uma variável. Tá? A variável no caso aqui é o S e é o T. É o V e é o T. É o U e é o I. Então, ou seja, a física usa muito o conceito de função do primeiro grau. E como eu disse, em função do primeiro grau, vocês podem utilizar ela tanto com geometria analítica, ou sem geometria analítica, ou as duas juntas, que é o que seria ideal. E não só a física usa, a administração de empresas usa, a economia usa, todos os métodos, quando você vai usar método científico, na verdade, para fazer um bom relatório, né, numa universidade, vocês vão usar o conceito de função do primeiro grau, tá? Que pode ser atribuído também junto com geometria analítica. Então quer dizer que fazer a tangente dessa declividade, desse ângulo, vai te dar o coeficiente angular. Ótimo, beleza. Aí você coloca algumas questões. Observações. 0 é menor ou igual a θ, que é menor ou igual a 180. Ou seja, ele está te falando de um ângulo raso, entendeu? Ou seja, se o θ é 0, não tem m. Ou seja, se o θ é 0, não tem m. O que ele está te falando? Que retas horizontais em relação ao eixo x não são consideradas funções, a princípio. Não são consideradas funções. Vamos lembrar só dessa questãozinha da função. Para ser considerada função, cada elemento no domínio tem que ter apenas uma imagem lá no contradomínio. Se eu fizer essa reta aqui,
e pegar vários valores de x, eles vão dar todos no mesmo valor de y. Então isso aqui nem função é considerado. Tudo bem? Não é considerado função. Aqui o m é igual a zero, ou seja, isso aqui não é uma função do primeiro grau, não é uma reta nos moldes que a gente estuda na geometria analítica, tá? Não tem coeficiente angular, é zero. Agora, se o ângulo for entre 0 e 90, então nós estamos falando de um gráfico que o seu coeficiente angular ele vai pegar dois quadrantes, na verdade. Ele vai pegar o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Neste caso, o gráfico, se for falar em função, é um gráfico considerado crescente. O m aqui sempre será positivo, tudo bem? O valor de m sempre será positivo. E qual outro caso que o m é considerado negativo? Falando de função, é quando você tem um gráfico onde vai pegar o segundo e o quarto quadrante. Neste caso, o m vai ter sinal negativo, tudo bem? Aí até coloca aqui, ó, 90 é menor do que de θ, né, menor que θ e menor que 180, ou seja, é o caso que eu falei do m negativo. Tanto é que ele até coloca m menor que zero. E se o ângulo for 90 graus, não existe tangente de 90 graus. Então, seria o que, por exemplo? Seria um gráfico assim, ó. Aí eu coloco a minha reta na vertical. Isso aqui não tem como calcular, não tem coeficiente angular. Então esses casos são os que nós estamos falando de coeficiente angular a princípio. Ou seja, vamos pegar os casos assim, ó. Quando ele é uma linha horizontal, o m é zero. Quando ele é uma linha vertical, não existe m. Dá uma olhada aqui, ó, nessa definição. Não existe m. Tudo bem? Uma coisa é o m ser zero. Outra coisa é ele não existir. Tá bom? Não existe tangente de 90 graus. Então, esses dois casos aqui são os mais estudados. Ou seja, quando a reta está inclinada. Quando ela está na horizontal e na vertical, corre. Entendeu? Corre que alguma coisa tem. Pode ser, inclusive, eu ter uma armadilha, uma pegadinha. Determinação do coeficiente angular. Como que a gente calcula esse trem aí? Beleza. É só usar essa famosa formulinha que alguns professores até chamam de ioiô michoxô, né? Então aqui nós temos aqui o coeficiente angular, na verdade, se ele é uma tangente, a tangente vai vir do ΔY sobre ΔX. Então é só você pegar os pares ordenados, alinhá-los, subtrair os y, subtrair os 2x e mandar bala na divisão aí, tudo bem? Ainda tem essa fórmula aqui, ó. Que fórmula é essa, professor? Seria essa daqui, ó. Ele está pegando a função do primeiro grau, y igual a x mais b, né? E falando que o y aqui né? Se ele está querendo saber o b, que o y é zero. Então aí ele está isolando o valor do m, na verdade, né? Está mandando o b para lá, né? O a, na verdade, como ele coloca aqui, ó, ax mais b, né? Mais c. Ele colocou uma equação geral da reta aqui para você. Mas essa fórmula é pouco utilizada. Eu até prefiro essa daqui, na verdade. Tá bom? Ele está usando aqui uma relação entre a fórmula da equação geral da reta. Não há necessidade de fazer isso, tudo bem? Não há necessidade. Digo assim, na verdade, que se você faz de conta que isso aqui para você, ó, não existe. O melhor método de você calcular, ó, faz de conta que não existe esse tópico. Por quê? Porque vocês têm que primeiro aprender um bem, né, assimilado mesmo. Depois vocês vão para outro. Então não existe esse tópico. O que eu quero que vocês fiquem é com essa parte do ioiô michoxô, que a grande maioria vai usar, inclusive. Bem, equação reduzida da reta. Essa parte é importante, equação reduzida da reta. É só você olhar essas duas aqui, ó. Essa aqui já é a equação reduzida da reta. As duas. Ah, então quer dizer que a equação reduzida da reta é só eu igualar y. É só você igualar y. Acabou a brincadeira. Ah, professor, então a equação geral da reta, é o que a gente vai ver daqui a pouco, mas a equação geral da reta é só você mandar o y para lá. Quer ver um exemplo? Ó? Exemplo de equação geral, tudo bem? Então vai ficar 0 é igual a ax mais b menos y. Acabou. Isso é uma equação geral, tudo bem? Então,
Equação reduzida, você acha o coeficiente angular, acha o linear e iguala a y. Acabou a brincadeira. Neste caso aqui, nós temos a tal da equação segmentária. O que é isso? É quando ele te dá só os pontos que cruzam os eixos x e y automaticamente, tá? Então seria esse ponto P aqui e esse ponto Q. Então toda vez que ele te dá os pontos direto no eixo, fica muito mais fácil, tá? Aí eu vou dar uma dica até, né? É lógico que a equação segmentária, ele está pegando só esses valores e usando essa fórmula aqui, e com ela você vai chegar numa equação reduzida, tudo bem? Ah, como, professor? É só você fazer o MMC. Vamos fazer o MMC aí, ó. Vai ser PQ. Ah, beleza. PQ. Aí você vai fazer PQ dividido por P. Ah, vai dar Q. Então vai ser Q vezes X. Mais PQ dividido por Q vai dar P. Então vai dar PY. E ali, debaixo do número 1 é 1, né? Então você vai fazer PQ dividido por 1 é PQ. Então aqui, vezes 1 vai continuar sendo PQ. E aí você, óbvio, que cancela aqui. Aí você chega... Ah, professor, então aqui eu já consigo chegar na equação reduzida? Já dá uma boa ideia, né? Porque o y tem que estar do lado de lá. Então, é só depois, teoricamente, vocês fazerem assim, ó. Deixa o QX desse lado, o PQ vem para cá e o y vai para o lado de lá. No caso, ele vai negativo. Como isso aqui é só teórico, tá? É melhor quando isso aqui existem números. Aí quando tem números, isso aqui é o que você vai ter que fazer normal, mas se apeguem a essa parte aqui. É só você colocar o ponto P direto aqui, o ponto Q direto aqui, né? Então, pega o ponto P, o valor dele já coloca aqui embaixo do X. Por quê? Porque ele está no eixo X. Pega o ponto Q e embaixo do Y, tá aqui, ó, igual a 1. E resolve. Vocês vão chegar na equação reduzida da reta, tudo bem? Então a equação paramétrica é porque ela tem os pontos diretos nos eixos. Ok? Então vamos lá. Continuando aí. Retas concorrentes. Isso aqui é importante, porque eu percebo que todos os gráficos vão obedecer y igual a x mais b, ou y igual a mx mais n, que é a mesma coisa. No caso da geometria analítica, eu uso muito o y igual a mx mais n. Então essa reta R tem um MR, que é o coeficiente angular dela. Essa reta S tem o coeficiente angular MS, que é dela. Se as duas se cruzam, elas são chamadas de retas concorrentes, tudo bem? Duas retas são concorrentes quando seus coeficientes angulares são diferentes. Então, se ele pedir um exercício de verdadeiro ou falso, ou até perguntando mesmo sobre que tipo de reta será, você faz o coeficiente angular de cada reta. Se eles forem diferentes, você sabe que a reta é concorrente, tudo bem? Bem, a próxima aqui, as retas são perpendiculares. Essa aqui cansa de aparecer, cansa. Por que ela cansa de aparecer? Porque cada uma das retas, a reta S vai ter o MS, a reta R vai ter o MR, e essas duas, se você multiplicá-las, tá, o MS pelo MR, ou seja, a multiplicação dessas duas retas tem que obrigatoriamente dar menos 1. E aí é óbvio que se ele isolar o MS, o MR vem para cá dividindo, né? E aí você forma essa fórmula. Mas não tem necessidade de você pegar essa. Eu pegaria, para vocês relembrarem para qualquer exercício, que quando as retas são perpendiculares, a multiplicação dos coeficientes angulares tem que dar menos 1. Essa aqui é a parte importante para vocês relembrarem, tá? Porque isso aqui vai cansar de aparecer. E aquele aluno que fizer bom uso desse conceito, com certeza vai se dar muito bem em exercícios onde você tem gráfico. Tudo bem? Bem, aqui é quando nós temos as retas paralelas. E o nome, retas paralelas distintas. O que quer dizer isso? Que são duas retas paralelas, tá? Com pontos diferentes. Então deixa eu explicar. Essa reta tem o coeficiente angular dela, essa também tem o coeficiente angular dela. Só são consideradas retas paralelas quando elas tiverem o mesmo coeficiente angular, o mesmo valor. Agora, por que eu não posso falar que essas duas retas são iguais? Na matemática a gente usa a palavra congruente, tá bom? Porque elas não têm os mesmos pontos. É por isso que eu não posso falar que elas são retas iguais. E elas são distintas, por quê? Porque os coeficientes angulares delas, que vocês estão vendo aqui, ó, o HS e o HR,
são diferentes. Aí você fala assim, professor, mas e se ocorresse de os coeficientes angulares serem coincidentes? Então aí você tem uma reta coincidente, ou seja, você tem uma reta R e S que estão no mesmo lugar, entendeu? Está uma em cima da outra. Esse é o caso onde elas são coincidentes, mas independente se ela é distinta ou ela é coincidente, o grande lance é o coeficiente angular, sempre são iguais. O que vai diferenciar se elas são distintas são os coeficientes lineares diferentes, ou iguais, que é o caso desse aqui, tudo bem? Retas coincidentes, que é o que nós estávamos falando, ó. Olha só aqui, coeficientes angulares iguais, lineares iguais, angulares iguais, tudo bem? Então, é uma questão teórica, isso aí faz a diferença sim. Aqui está um resumo sobre essa parte. Então, posição relativa de duas retas. Nós temos aqui a reta R, então seria y igual a mr, x, né, mais hr, onde isso aqui é o coeficiente angular e esse é o linear. E essa é a sua equação geral, ou seja, mando o y para cá, fica igual a zero. Equação reduzida do S, y igual a ms x mais hs, equação geral da reta S. Quando elas são concorrentes, coeficientes angulares diferentes. Esse valor de A é esse aqui, ó, A1, A2, B1, B2, são os números que estão na frente do x e do y, respectivamente. Quando elas são perpendiculares, lembra que eu quero que vocês gravem que a multiplicação dos coeficientes angulares vai dar menos 1. E aí você também tem uma expressão quando é geral, né? Essa aqui é quando é reduzida, essa aqui é quando é geral. Quando ela é geral, você usa o A1 vezes o A2 mais o B1 vezes o B2, tem que dar zero. Se acontecer isso aqui, ela é perpendicular. Quando elas são paralelas distintas, os coeficientes angulares são iguais, mas os lineares são diferentes. Então, pela equação geral, você vai fazer o A1 sobre o A2 é igual ao B1 sobre B2. Se uma dessas duas frações derem diferente do C1 e C2, quer dizer que é paralela distinta. E quando é paralela coincidente, é tudo igual aqui e é tudo igual aqui também. Tudo bem? Então, parte teórica tem que estar afiada, tem que estar relembrando, porque senão não vai fazer nada de geometria analítica. Essa parte aqui, ó, feixe de retas concorrentes. Então você tem uma equação da reta qualquer, tá vendo que ele está usando o tal do ioiô mi xoxô. É por isso que eu falei aquela hora, ficarem com essa fórmula aqui, né? Delta y sobre delta x. Muitos professores utilizam essa expressão, né? Ó, ioiô mi xoxô. É a mesma coisa, turma, nem precisa fazer isso aqui. Fica só com essa aqui mesmo que já está ótimo, tudo bem? Então, na verdade, o que é esse tal de ioiô mi xoxô que tanto falam? É uma expressão onde você vai chegar na equação reduzida, mas principalmente no cálculo do m, né? Professor, eu posso usar ele para outra? Eu tenho m, mas eu quero achar o... Pode. Se você tiver todas as outras variáveis e ele quer o y, ele quer o x, pode substituir, mas novamente eu falo, foca em coeficiente linear e angular. O angular está aqui. O linear é só olhar onde ele cruzou o eixo. Vamos só ver aqui do lado, então, feixe de retas concorrentes, né? Quando você utiliza isso, né? Todas elas têm o tal do ioiô mi xoxô, todas. E concorrentes são quando todas cruzam em um único ponto e se cruzam basicamente. Retas paralelas, a gente sabe que tem o mesmo coeficiente angular, ou seja, ele está falando chovendo no molhado, coisa que nós acabamos de falar. Essa parte é importante porque pode perguntar, ou às vezes ele te dá um triângulo retângulo, um triângulo isósceles, ou um trapézio isósceles, ou seja, alguma figura geométrica que você conheça e tenha como calcular um ângulo. Então, ângulo entre duas retas, é importante isso aqui, ó. No plano cartesiano, sejam as retas RS, não verticais e nem perpendiculares. Por quê? Porque nós sabemos que a reta vertical não existe coeficiente angular. E nós sabemos que a reta horizontal, né, o coeficiente angular é zero. E se ela for perpendicular, a gente sabe que os coeficientes angulares multiplicados dão menos 1. Então ele quer, diferente de todos esses casos, elas não podem ser verticais, nem perpendiculares, tudo bem? Então tem que ter uma declividade diferente, ms. Então dá uma olhada, aí você consegue calcular, as retas se cruzaram aqui, cada uma tem o seu respectivo coeficiente angular, mas você consegue descobrir os ângulos, né? Porque ó, esse aqui é o coeficiente angular, tá? Esse aqui também é o coeficiente angular. Então, fazendo um pouquinho de geometria, tá?
você consegue chegar nesse ângulo externo aqui, ângulo entre duas retas, que seria esse RS aqui, né? Tudo bem? Mas aí também eu vou até relembrar uma questão de geometria aqui para vocês. Suponhamos que eu tenha esse triângulo aqui, formado, obviamente, né, pelas retas aqui, e esse triângulo. E eu conheço esse ângulo aqui, que ele vai me dar o coeficiente angular, e conheço esse aqui, né, porque ele é o complemento desse ângulo aqui, né? Na verdade, ele é o suplemento, que o complemento dá 90 graus, então ele é o suplemento. Se eu conheço esses dois ângulos aqui, ó, vamos chamar de θ1 e de θ2. Se eu conheço esses dois ângulos e eu prolongar essa reta aqui, ó, eu consigo achar esse ângulo de fora, porque existe esse aqui, ó, eu consigo achar o SR. Porque existe na geometria aquela coisa a soma dos dois ângulos não adjacentes dá o ângulo externo. Então tá aqui, ó. Eu posso usar um pouco de geometria plana aqui, né? Dentro da geometria analítica, tá bom? Então essa reta SR, né? Tá lá o ângulo, desculpa, SR é o ângulo orientado no sentido anti-horário, né? E o RS, que é o mesmo no sentido anti-horário, né? Também, deixa eu ver se tá orientado no sentido anti-horário, E ângulo da reta R para a reta E. É tudo no sentido anti-horário, né? Tá aqui, ó. RS, SR e RS. Então depende de quem você quer achar. Você quer achar esse daqui ou esse aqui de fora. Dá para usar os dois, tudo bem? E esse de fora, na verdade, ele é igual a esse aqui de dentro. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar 180 graus. E esse daqui e esse daqui são opostos pelo vértice, tudo bem? Então você pode usar os seus conhecimentos de geometria plana, tá bom? Para achar esses ângulos externos aí. Ah, professor, mas existe uma fórmula? Existe uma fórmula sim, tudo bem? E você pode usar elas. Lembrando que, na verdade, esses ângulos aí, achou um, você achou o outro. Então, não precisa esquentar a cabeça. Ah, mas eu vou ter que saber o SR e o RS? Não, um só que você sabe já está ótimo. Tudo bem? Um só que você acha já está beleza. Tudo bem? Então não tem que esquentar a cabeça com isso daí. Esse aqui é importante, distância de um ponto a uma reta, tá? Então vocês têm aqui um ponto P, uma reta R. Você sempre vai ligar o ponto até a reta de forma a formar um ângulo perpendicular. Ah, professor, então dá para eu saber, por exemplo, jogar um M de um vezes o M do outro que dá menos 1? Talvez dê, dependendo do exercício, das condições que ele te informar, dê. Não é esse o caso. Então a distância de um ponto à reta é essa fórmula aqui, ó. Você joga a equação geral dentro aqui, ó, se reparar, a equação geral dessa reta, e aqui você vai colocar a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza. Vamos ver. E aqui o x0 e y0, você vai jogar o que é o par ordenado do ponto lá. Um exercício para vocês entenderem aqui o modelinho. Você tem o ponto P, que é 5 e 1, e você tem a reta geral já, né? Ah, e se não tiver geral? Faz virar geral. Ah, qual seria um exemplo de uma reta que... essa mesma reta aí, só que reduzida. Vamos pegar lá, é 3x mais 4y menos 4 igual a 0. Ela já está na equação geral, tá? Porque essa fórmula aqui, da distância do ponto à reta, você só usa a equação geral, não usa a reduzida. Então, a reduzida seria esse caso aqui, ó. Eu mando o y para lá, ele vai ficar menos 4y, e esse menos 4 vem dividindo todo mundo. Então aqui vai ficar negativo, e aqui vai ficar positivo, né? 4 sobre 4, né? Vou colocar só para o pessoal ver. Então isso aqui, ó, a equação reduzida dessa reta seria isso daqui, ó. Menos 3x sobre 4 mais 1. Ah, então essa aqui poderia ser poderia não, é a equação reduzida. Ah, então também se tiver um exercício que ele me dá a equação geral e quer passar para a equação reduzida, é só isolar o y. Ah, professor, mas e o contrário? O contrário é só você mandar o y para lá. É que como vai ficar uma fração, ó, o contrário. Você vai ficar assim, ó. Menos 3x sobre 4
mais 1 menos y. Ah, professor, mas se eu fizer MMC, volta a ser o que está ali. Mas mesmo com o sinal trocado? O sinal trocado é a mesma coisa, já é só você multiplicar por menos 1. 0 não tem sinal mesmo. Ah, então voltando, eu tenho que usar a equação geral, certo? Na equação geral, você sabe que o 3 vai multiplicar quem? O x. O 4 multiplica o y. Então você pega os valores de x, coloca aqui. Pega o valor de y, coloca aqui. O resto, normal, continua lá. 3x mais 4y menos 4 dentro do módulo. E embaixo, você vai pegar o valor do A, que é o 3, o valor do B, que é o 4, e colocar dentro da raiz. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo a conta de cima, 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 1 é 4. Só que 4 menos 4 vai zerar, então vai sobrar 15. E 3 ao quadrado é 9, 16 ao quadrado é 25. 16, quer dizer, 16 mais 9 é 25, a raiz quadrada de 25 é 5. 15 dividido por 5 dá 3. Ah, então essa é a distância? Essa é a distância. Só isso, só isso. Gravou como que ele faz aqui, já era, entendeu? É uma conta muito simples. Só a fórmula que bota medo, mas na verdade a utilização dela é muito simples. Tá bom? Distância entre duas retas paralelas. Lembrando que as retas paralelas são aquelas que têm o mesmo coeficiente angular, tá bom? É aquelas que você faz o coeficiente angular de uma, de outra, e se deu igual, aí você já sabe que é paralela. Aí você olha os coeficientes lineares. Se os lineares forem iguais, essa reta é uma paralela coincidente. Se os coeficientes lineares forem diferentes, ela é uma paralela o quê? Distinta. No caso aqui, é uma distinta, porque não tem como ter distância entre duas coincidentes, né? Uma está em cima da outra, a distância é 0. Então pode até aparecer como uma questão teórica. Então você só vai usar essa fórmula da distância entre duas retas paralelas quando elas forem retas paralelas distintas, tá? Ou seja, cada uma vai ter sua fórmula, ax mais by mais c, ax mais by mais c'. Então a fórmula que você vai usar está aqui, ó. Tranquilona, bonitinha, é o módulo de c' menos c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Só isso, não tem o que inventar, tá bom? Então, seja objetivo nos seus cálculos e na sua teoria, sempre. Aí aqui eu tô dando, então, duas listas já resolvidas, tá? Inclusive alguns desses exercícios foram de uma prova minha. Então isso aqui é o gabarito deles. Então vamos ver que trem que é essa parte de geometria analítica. Determine o valor de m para que os pontos alinhados A, que é 5 e m, B, que é 1 e 2, e C, que é 3 menos 4, né? Então eu sei que eles são alinhados, eu quero o valor de m. Simples, o que eu faço então, pela nossa teoria? Faz o 5m, 1 e 2, 3 menos 4, última coluna tudo 1 igual a 0. E faz o determinante, entendeu? Faz o determinante e aí você vai chegar. Ah, professor, mas eu esqueci, eu sempre peno para fazer o determinante. Tá bom, vamos fazer só uma vezinha para vocês relembrarem. Porque na verdade existem dois métodos para você resolver o determinante. Tem gente que faz aqui dentro e tem gente que copia as duas colunas. O nome, quando você estuda determinante, aqui está lá método de Sarros, né? Só que Sarros, isso é francês. Então o certo é Sarri, na hora de falar. Eu multiplico esses caras aqui, eu multiplico esses camaradas aqui, e multiplico esses camaradas aqui, certo? Depois, eu multiplico esses aqui, e esses aqui. Então vamos resolver. Então 5 vezes 2 vezes 1 vai dar 5. M vezes 1 vezes 3 dá 3m, tudo positivo. 1 vezes 1 vezes menos 4 é menos 4. Então aqui deixa quietinho. Tudo isso aqui vai ser igualado a 0, tá? Aí 1 vezes 2 vezes 3 dá 6, só que vem pra cá menos 6. 5 vezes 1 é 5, vezes menos 4 dá menos 20, só que vem pra cá mais 20. M vem como E menos M. Pronto, já tem minha equação. Agora vamos reduzir esse trem aí, né? Então vai ser o 3M com M vai dar 2M. Ah, beleza. Só isso, só isso. E o resto? O resto você calcula. Por exemplo,
20 com 5 é 25. Ah, então eu coloco os positivos, professor. Pode colocar. Cada um faz como bem entender. O menos 6 com menos 4 costuma ser quanto? Ah, costuma ser 10. Tá? Negativo, beleza. Coloca aqui. Tudo igualado a zero. Então esse aqui vai dar o quê? 2m, né? Então olha só. Se você seguir a linha de raciocínio daqui, olha aqui, ó. 5m, 1 e 2, 3 menos 4. 5m, 1 e 2, 3 menos 4. Então, de novo, ó. 5 vezes 2, 10, né? Vezes 1 é 10. Aqui é 2, cara. Eu mesmo escrevo, eu mesmo me confundo no meu número. Deixa eu só corrigir aqui rapidinho. Aqui é 10, tudo bem? Então aqui é 10, aqui é 3m, aqui é menos 4 mesmo, tá certo? Aqui é menos 6, aqui é menos 20, vai vir como mais 20, e aqui é menos m. Então, se vocês olharem, tá batendo os valores lá, né? Trocando só esse sinal aqui, que já que era 10, então esse aqui vai dar 30. Aqui é 30, né? Então, só arrumando ali, porque eu havia confundido. Então, por exemplo, 30. Aí, 30 com menos 10 vai dar o quê? 20. Igual a zero. O 20 vai para lá, vai negativo. O m vem dividindo, vai dar menos 10, que bateu com o que ele fez aqui, ó. Tudo bem? O grande lance é você não errar nenhum sinalzinho no determinante, né? E nem copiar de um jeito que parece o número 1, né? Igual eu fiz. Muito simples, é uma questão clássica que pode aparecer nas provas de qualquer aluno, de qualquer escola, porque é o início de alinhamento de pontos, que ele sempre coloca na geometria. Em cada caso, o coeficiente angular e o linear da reta passa pelos pontos dados, faça o gráfico correspondente. Então esse aqui, esse exercício é excelente, esse exercício 2 aí. Ele tem um nível de importância dentro da matéria, dentro da aprendizagem, que eu acho fundamental. Então eu vou pegar lá, o A, ele te deu os pontos, que é 1 e 0, e 2 e menos 2 e 0. Eu sei que está resolvido, mas a vontade de ensinar é maior do que de só colocar. Turma, para você calcular o M lá, que a gente fala, pega os valores, né, de Y e os valores de X e coloca. Esse aqui tem um macete, tá? Nesses dois pontos aqui, que eu vou falar logo. Vou falar até antes de calcular. Ah, professor, mas esse gráfico aqui, esses pontos, eles estão, ó lá, os dois estão no zero no Y. O que quer dizer isso, professor? Isso quer dizer que esses pontos estão em cima do eixo X. É isso que está querendo dizer. E se eles estão em cima do eixo X, o M deles vai dar zero, sem precisar calcular. Por quê? Porque é uma reta horizontal. Ou seja, tá aqui, ó. Y igual a zero, né? Fazendo todas as contas, essa reta representa todo o eixo X. Ou seja, uma reta horizontal. Mas se vocês fossem fazer a conta, ia dar 0 menos 0, né? E aí você ia colocar... Bem, eu faço sempre o B menos o A, né? Mas tanto faz aqui. Eu ia fazer o menos 2 menos 1. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, nem precisava fazer mesmo. Era só perceber que essa reta aí era horizontal. E o outro ponto? Ah, o outro ponto, professor, é 1 e 2. 2 e 1. Beleza, vamos lá. 2 e 1. Bem, essa reta aqui não está nem em cima de nenhum eixo igual a primeira, né? Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Isso aqui, para quem já foi meu aluno, eu sempre ensinava desse jeito aqui, ó. Eu mandava pegar os pontos, no caso aqui, deixa eu pegar o 1 e o 2, e fazer isso, ó. Coloca um em cima do outro. Vocês vão lembrar agora, eu faço 2 menos 1, de cima menos o de baixo, 1 menos 2. É isso que eu fazia. Daí, na verdade, eu ensinava a vocês já com geometria analítica. Isso aqui vai dar 1 positivo em cima e ali vai dar menos 1 embaixo. O M é menos 1. O que quer dizer isso aqui? Que é uma reta que está entre o segundo e o quarto quadrante, né? Tá até aqui essa reta. Ele ainda monta, então tá aqui. Mas ele quer que você calcule o B. Como esse aqui estava numa reta que não tinha B, então eu nem fiz o resto. Agora essa aqui tem. Calculando o M, aí você escolhe
A função é essa, ó, y igual a mx mais n. Ah, professor, mas eu gosto de usar o ax mais b. Tanto faz, turma, já falei que é a mesma coisa. Escolha um dos dois pontos. Ah, eu escolho esse daqui, ó. Então, beleza, vamos esse não, caramba. Eu escolho esse daqui, ó. Deixa eu colocar uma divisão entre eles lá, senão vai dar chabu. Pronto. Ah, professor, eu escolhi esse ponto aqui. Beleza? Beleza. Quem é o y dele? O y dele é 1. Quem é o m? Menos 1, acabei de achar. Quem é o x? X é 2. Ah, beleza, então vou achar o n agora, certo? Certo. Então, continuando a conta, vai dar 1. Aí aqui vai dar menos 2, certo? Esse menos 2 aqui, você passa para lá, ele vai ficar positivo. Então, vai dar 2 igual a n. Quanto que é o n, então? 3. Descobriu a e o n. O que eu faço? Monto a função y é igual a menos 1x mais 3. Essa é a parte importante, é você chegar e formar a sua função, tá bom? Esse é o b. E o c? O c é esses pontos aqui, ó, menos 1, 1 e menos 1, 2 e menos 3. Mesma coisa, né? Vamos fazer eles aqui, ó. Vamos ver o que ele fez. Ah, ele fez o delta y, o delta x, chegou no menos 2. Substituiu, escolhe um ponto, substitui e acha o b, que é 1. Ou seja, esse exercício 2 é de uma importância didática fudidaça. Desculpa a expressão. Porque o aluno tem que saber isso. Esse é o básico do aluno. Pegar dois pares ordenados e achar o coeficiente angular e o coeficiente linear. É o básico, tá bom? 3. Encontra a intersecção dessas retas com os eixos coordenados. Eu vi que vocês já estão fazendo esse tipo de exercício. Então é só cruzar mesmo as retas. Faz uma igual a outra. Acabou. Fazendo que elas são iguais, você vão achar as intersecções, que é o que ele quer na verdade, né? Então tá aqui, ó, as intersecções com os eixos coordenados representam. Então é só você fazer, por exemplo, 2x mais 3 igual a menos x mais 1. Aí você vai achar o ponto x de intersecção. Achou o x, você acha o y. É só substituir depois na equação da reta. Tudo bem? Então um exercício até que relativamente fácil e já está sendo cobrado lá na apostila de vocês. De novo, só que aqui você tem um exercício bem prático mesmo da coisa, só vou fazer um deles. Então vamos fazer esse aqui, ó, esse b. Esse b, ele não te dá, o a, por exemplo, são duas equações reduzidas, porque ele iguala a y. O c, ele já te dá uma geral e uma que não é reduzida, porque a equação reduzida, o x tem que estar de um lado e o y do outro. Essa aqui, ele já te deu duas reduzidas. Agora a b, ele mistura, tá? Então o que a gente vai fazer sempre? Isola eles, chega na equação reduzida. Então, por exemplo, tá assim, ó, x menos 2y igual a 3. Beleza, o que a gente faz? Eu vou isolar o x, que tá mais fácil ali, ó. Então x é igual a 2y, aí eu mudo o 2y, né, de lugar, e o 3 já estava do lado de lá positivo. E qual é a outra equação que ele quer que eu faça a intersecção? É o 2x mais y igual a 6. Então eu vou deixar o 2x, porque eu quero isolar o x nas duas. Então o 6 já está lá, eu mando o y negativo, e esse 2 aqui vai dividindo todo mundo. É um jeito de fazer? É um jeito. E se ele quiser isolar o y, professor, isola o y, tanto faz. Entendeu? Não tem nada a ver. Aí vocês vão fazer o quê? 2y, já que o x está igualado nas duas, iguala. Então, tá aqui, ó, tá igualado. O que eu faço com esse 2 aqui? Embaixo aqui é 1, multiplica em cruz tudo. Então vai dar 6 menos y igual 2 vezes 2y, 4y. Toma cuidado para não esquecer de multiplicar os dois, tá? E 2 vezes 3, 6. Agora eu vou mandar esse y para cá e o 6 para lá. Ei, professor, isso aqui vai dar chabu. Não é nada. Então você vai ter o seguinte: 6 menos 6 igual a 5y. Ah, então olha só, 0 é igual a 5y. O y é 0. Beleza, acabei de chegar que o y é 0. Achei que o y é 0. Escolhe qualquer uma das duas e substitui. Vamos pegar aqui, ó, essa daqui, ó. Y vale 0. Coloca 0 aqui. 2 vezes 0 é 0. Então x é 3. Pronto, ó, cheguei no ponto de intersecção. Esse aqui é o B, né? Cadê o B? Ó?
0 e 3, ó, P 3 e 0, ou seja, que é o 3 do x. Sempre tem que colocar o x primeiro, tá? É x primeiro e y depois. Então as outras vocês podem até treinar e depois conferir com o que está aqui. Isola sempre a mesma letra e iguala. Encontre a equação da reta que passa pelo ponto e tem que... Ó, esse exercício 5 também é de uma importância didática ferradaça, porque o aluno ele tem que aprender a pegar o coeficiente angular em qualquer ponto e formar uma reta. Tudo bem? E formar uma reta. Então esse 5, ele é muito importante. Então, qual é a equação reduzida? Ele falou que o coeficiente angular vale 2, então m é igual a 2. E o ponto é 3 e 0. Ele já te deu o ponto. Então ele foi muito bonzinho, essa é a verdade. Você só tem o m, lembre-se disso. A equação reduzida é o que? mx mais n. Falta o n, né, turma? Ele já te deu o m, te deu os pontos. Então vamos pegar, ó, o x e o y daqueles pontos. O y é 0, o m vale 2, o x vale 3 e eu vou encontrar o n. Aqui vai dar 6, vem para cá menos 6. Pronto, achei o n. Dá para eu achar a equação da reta? Com certeza. E vou colocar as duas, a reduzida e a geral. Y, essa é a reduzida. Y igual a 2x menos 6. Essa é a reduzida. E qual é a geral? Manda o y para lá. Então vai dar 2x menos 6 menos y. Essa é a geral. Só isso. Ah, meu Deus do céu. Fácil, fácil. 6. Encontre a equação da reta que passa pelo ponto 2, 3 e é paralela. Turma, muito fácil esse exercício aí, tá? Porque, na verdade, quando você tem que saber teoria. Matemática e física tem que saber teoria. Porque se você sabe teoria, o negócio fica mais fácil. Se você não sabe teoria, você quer inventar. Inventou na matemática e na física, já era, não tem ideia. Então, olha só, eu vou fazer isso aqui, como eu disse, está feito, mas eu quero mostrar o raciocínio. Eu nem estou olhando o que está ali, que até pode ser diferente do meu. Ele te deu esse ponto, ele te deu essa equação geral, e falou o seguinte: eu quero a equação que passa por esse ponto e é paralela a essa outra equação. Bem, acabou o assunto. Se ele falou que é paralela, eu vou deixar o y desse lado bonitinho e vou deixar ele já positivo no jeito e mando os dois para lá. Quando eu mandei os dois para lá, eu já sei quem é o coeficiente angular. Ele é menos 1, porque ele é o número que está na frente do x. Acabou, turma. Acabou o exercício. Aí sabe esse conceito do exercício 5? Eu vou fazer ele agora, porque agora eu tenho o ponto e tenho o coeficiente angular. Eu vou fazer em vermelho. Tá? Então eu vou pegar a equação geral. Deixa eu dividir aqui. Vou pegar a equação geral. Geral não, a reduzida. Y igual a mx mais n. E vou substituir esses dados. Aqui é o 3, eu coloco no lugar do y. O m eu conheço, ele vale menos 1. Ele é o mesmo, já que as retas são paralelas. O x vale 2. Então eu vou achar o n. Então isso aqui vai dar menos 2. Vem para cá mais 2. Isso aqui vai dar 5, que é 3 mais 2. Qual é a equação que ele está procurando? A reduzida, eu vou colocar primeiro, tá? Y é igual a menos 1x mais 5. Acabou. Essa é a equação que ele está procurando. Essa é a equação reduzida. É quando o y está sozinho. E se ele quiser a geral? Se ele quiser a geral, é só pegar o y e mandar para cá. Então vai ficar 0 igual a menos 1x mais 5, né, menos y. Acabou. Essa é a geral. A outra lá é a reduzida. Bem, aí eu só vou acompanhar o raciocínio das outras e vocês tentem fazer. Qualquer coisa, olhem depois ela feita aqui. Ele te dá um ponto e fala que a reta é perpendicular a essa. O que você tem que saber? Calcula o coeficiente angular dessa reta e você sabe que m de uma vezes o m da outra tem que dar menos 1. Então você acaba calculando o coeficiente angular dessa. Depois de você ter o ponto e o coeficiente angular da reta que você quer, você vai fazer igual eu fiz aqui na parte de vermelho. Tá? O 8. Determina a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 0 e é perpendicular à reta que passa pelos pontos. Dá uma olhada. Ele aumentou um pouco o nível de complexidade, mas ela tem muito a ver com o exercício 7 e ainda tem muito a ver com o exercício 5.
Ele te dá dois pontos A e B, você vai achar a equação da reta desse ponto A e B, vai fazer a perpendicular, um coeficiente angular que é perpendicular a elas, entendeu? E aí você, com o ponto P e com o coeficiente angular contrário desse aqui, que é inverso, vira um exercício 7 de novo, tá? Então, é legal vocês verem essas variações aí, tanto para prova quanto para vestibular, para qualquer coisa. O 9, encontre o lugar geométrico de todos os pontos que são equidistantes. Dá uma olhada. Ele está pedindo aí a distância de ponto a reta, tá bom? Então é só você usar aquela formulinha lá, né? Que a gente havia ensinado para vocês, mas está aqui também, né? Como vocês fazem. Determine o ponto da reta equidistante dos pontos. Então, de novo, é distância entre pontos. Eu uso nos dois exercícios. Equidistantes é distância entre pontos, tudo bem? Intersecção das retas. Bem, aqui ó, é a mediatriz, na verdade, que pode vir pela intersecção. Uma coisa que vocês têm que dar uma olhadinha: baricentro, circuncentro, incentro e ortocentro. Num outro vídeo só de exercícios eu pego para lembrar disso aí dentro de exercício de geometria analítica, mas isso aqui, principalmente esse, aparece bastante, tá? Calcula a distância do ponto à reta, é só jogar na fórmula. Distância do ponto à reta, de novo, é só jogar na fórmula. Então tá aí. Aí vocês têm aqui examinando os declives, ó, triângulo de vértice ABC, calcule sua área. Então é tranquilão, né? Área de triângulo, ó, e ele te dá. Pega os pontos, aqui ó, 1, 3, 1, 2 e 1, 1, né? Porque a última coluna é sempre 1, 8, 4 e 1. E multiplica por meio o valor do determinante. Só isso. Tudo bem? E ele ainda quer, ele quer o ponto M de cada reta. Reta AB, reta AC e reta BC. Já que isso aqui é um triângulo, tá? Então a primeira coisa que ele calculou foi isso, o coeficiente angular das retas que formam o triângulo. E depois calculou a área. Ou seja, teoria na veia, né? Os pontos formam um triângulo com área 4. Falou de área, falou de triângulo, determinante vezes meio é igual a A, né? Então, só seguir aí a linha de raciocínio. Então aqui de novo, ó, de 2011 esse aqui. Retas, considere as retas R e S definidas por, essa é a reta S, pá, essa é a reta S, R e S. Determine K de modo que as R e S sejam concorrentes. O que vocês vão fazer, meninas? Vocês vão calcular. Para elas serem concorrentes, você sabe que os coeficientes angulares devem ser o quê? Diferentes. Então vocês vão fazer a reduzida de cada uma delas e vão falar que a expressão do M de uma é diferente da expressão do M da outra. E calcula. Tá aqui, ó. Diferentes. E calcula. Que elas são paralelas. Vocês já vão ter a expressão dos M's. Falam que eles são iguais. Entendeu? Por quê? Porque paralela é o mesmo. Sejam coincidentes. Ele é o mesmo, só que os H são diferentes. Aí vocês têm que usar o conceito do H, que é o coeficiente linear. Mas não é difícil. Determine um ponto P simétrico ao ponto P. Simétrico quer dizer que tem a mesma distância, tá? Grava esse nome aqui e lembra sempre de mesma distância. Então pode ver que ele fez isso daí. E se ele tem a mesma distância, você pode usar inclusive ponto médio, tá? Pode ver que ele até usou aqui, ó, ponto médio. Mas aí cada um tem uma definição e tenta fazer do jeito que achar melhor. Tem várias formas de fazer esse exercício. Calcule as coordenadas dos pontos dessa reta que é equidistante. Então, equidistante do ponto A e B. Então tá bom. Se você sabe que ela é equidistante, ele também está te falando aí de ponto médio, né, na verdade. Ó, ou mediatriz, né, que não deixa de ser um ponto médio, certo? Aí façam do jeito de vocês, depois vocês podem imprimir essas folhas aí para ficar melhor de visualizar, porque só aqui no arquivo é meio complicado. Aí você determine a abscissa do ponto de intersecção. Então, novamente, falou intersecção, você tem que isolar uma letra. Aqui ele já te dá o ângulo. Então são exercícios, meninos, que eu coloquei aqui para analisar, de que cai tudo dentro daquelas fórmulas que eu passei aqui na teoria. Todos, tudo bem?
E às vezes, óbvio, é importante vocês saberem que ele está usando todos os conceitos. Olha esse 9 aqui, ó. Ele te dá um quadrilátero. Não importa, não precisa ser quadrado não, viu, o quadrilátero. Isso aqui é um quadrilátero, por exemplo. Se eu tiver esses pontos e ele me deu os pontos, tá? Eu não estou colocando em nenhuma fórmula. Eu estou falando que poderia ser esse quadrilátero. O grande lance do quadrilátero é você lembrar que se eu ligar duas diagonais, quer dizer, dois pontos, eu formo dois triângulos. E se eu formo dois triângulos, eu consigo achar o quê? A área desse quadrilátero. E o que é encontro de suas diagonais? Beleza, eu tenho, olha só, faz de conta que eu tenho esse triângulo, não é esse, tá? Pronto, cruzei as diagonais. Ah, professor, mas como eu vou fazer isso? Você não tem esse ponto e esse? Acha uma equação da reta. Você não tem esse ponto e esse? Acha outra equação da reta. Com as equações da reta, isola uma letra e faz intersecção. Quem você vai achar? Esse ponto de intersecção aqui. Que é exatamente o que ele quer. Ó. Determina as coordenadas do ponto de encontro das diagonais. É essa a ideia aqui que ele está querendo. Então ele pode te dar qualquer figura. Com dois pontos você faz uma reta. Com outros dois pontos você faz outra reta. Se elas vão se cruzar, iguala. Aí você descobre se ela vai se cruzar mesmo ou não. A reta R passa pelo ponto P e é perpendicular. Então, que bobeira esse exercício clássico, hiperdidático. É muito, eu vou até fazer ele para vocês verem, porque se aparecer, vocês já sabem como pensar. Vocês têm que parar de ficar nessa palhaçada, desculpa o termo, estou falando dos alunos em geral, tá? Não as que fazem somente aula comigo, porque elas também têm medo. Você tem que ficar com essa palhaçada de medo e também começar a colocar a cabeça para funcionar. Não adianta você ter conhecimento, fazer aula e ter medo de fazer o exercício. Qual é o conhecimento? Ele falou que ele quer a reta que passa por esse ponto. Beleza. E é perpendicular a essa outra aqui. Então, se ela é perpendicular, eu vou fazer o quê? Primeira coisa, mandar todo mundo para o lado de lá. Todo mundo. E calcular o coeficiente angular, que é o que me interessa. Então, isso aqui vai ser 6 dividido por 3. E isso aqui vai ser menos 2 dividido por 3. Pronto, já sei o coeficiente angular. O coeficiente angular aqui é menos 2/3. Ah, professor, então o coeficiente angular sempre é o que está multiplicando o x? É lógico que é, não tem outro. Já que ele falou que a reta é perpendicular, eu vou achar, vamos chamar isso aqui de ponto R. E essa aqui então é a reta S, tá? Então esse aqui é o MS. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou multiplicar o MS, só vou dar o que vocês têm que fazer. Igualar a menos 1. Como eu tenho esse daqui, que vale menos 2/3, você multiplica em cruz, então vai dar o MR, menos com menos é mais, vai dar 3/2. Ah, professor, achei o M e achei o P. Agora vocês sabem fazer, que é calcular a equação da reta, tá bom? Bem aqui, meninos, então dá 3/2, né? E aí com o M que eu tenho, eu já consigo calcular a reta que esse ponto pertence. Então, ele volta a ser uns exercícios lá atrás que eu falei para vocês. Então vamos lá, reta S, né? Reta R. Então eu já tenho o M dele. O M dele é o 3/2 que eu acabei de calcular ali. E eu tenho o ponto, que é o ponto 1 e 2. É o ponto que pertence a essa reta. Então o que eu faço? Jogo na fórmula. Y para achar o N, né? Y igual a mx mais N. Quem é o Y? É 2. Quem é o M? É 3/2. Quem é o X? O X é 1. E quem é o N? Agora a gente calcula. 3 vezes 1 vai dar 3, então vai dar 1. Vamos colocar em forma de decimal. Isso aqui dá 1,5, né? Então 1,5, quando vai para lá vai negativo. Então 2 menos 1,5 dá meio. Então vamos voltar a colocar em fração. Pronto, dá meio. Quanto que é o N então? Meio. Qual é a equação? Deixa eu colocar ela desse lado aqui. Vai ser 3/2x mais meio. Acabou. Então o exercício, meninas, como eu disse, é muito didático. E esse
cansa de aparecer, tá? Cansa de aparecer esse tipo de exercício. Então vamos só verificar aqui das outras duas. Então tá aqui, tem a resolução deles, né, também, ó, que nem daquele lá que eu tava falando, na verdade, a resolução tá aqui ainda, né, ele não é da outra página. Ele deixa eu lembrar, é o exercício 10. Então, dá uma olhada ali no exercício 10, né? Desculpa, ele queria o ponto de intersecção, na verdade. Então, você, depois de ter achado a equação da reta, tinha que pegar a outra equação que ele deu, que era essa daqui, né? Isolar uma letra e ainda fazer a intersecção. Então, mas tá aqui, ó. Pode ver que eu cheguei na conta, ó, 3 sobre 2x e meio, né? Então você ia pegar essa equação, que foi a que nós encontramos, mais essa geral, isola o y, porque já está isolado aqui nessa, e iguala as duas, vocês iam chegar no ponto de intersecção. Então, turma, a matemática ela é bem óbvia no que ela quer, ela é bem lógica. Então, sabendo a teoria, você consegue chegar no que o exercício está te pedindo, tá bom? Então, por exemplo, ó, esse exercício 13 aqui, que está até o gráfico, porque ele já está resolvido, ele te dá duas equações aqui. Aí ele pede a equação da área da região limitada por essas retas. Então ele te dá a reta RST, né, na verdade, ó. Então tá aqui as respectivas retas. São 3 retas que ele te deu. Ah, professor, eu preciso fazer o gráfico? Não, turma, não precisa. Faz o seguinte, chega na reduzida, ele quer área, não é? Então, olha o tanto de conta que ele fez. Não há necessidade de fazer isso. Não tem necessidade. Ele calculou as intersecções. Entendeu? Ele calculou as intersecções. Então, ó, dá uma olhada. O jeito que ele fez e o jeito que você poderia fazer. Então, você tem aí... você tem que lembrar que lá na definição de cálculo de área, entendeu? Ele vai pegar... Se ele te deu os pares ordenados... Você pega os pares ordenados, né? Ou seja, aí no caso aqui, professor, mas ele não me deu os pares ordenados. Beleza. Só que não há necessidade de você fazer a intersecção delas, assim, com todo esse método aqui. É um jeito? Claro que é um jeito. Não, tranquilo, pode fazer sim, entendeu? Mas tem outra alternativa, com certeza, tá? Então, como eu disse, um exercício de matemática, você sempre coloca de forma... eu começaria fazendo com os coeficientes angulares, já que está mais fácil. Porque se der um triângulo retângulo, primeira coisa que você tenta, tá? Se você perceber que duas retas são perpendiculares, então já dá um triângulo retângulo. Aí você calcula as distâncias. Por exemplo, se eu sei que esse aqui é um triângulo retângulo, tá? É a primeira verificação que eu faço. Se eu sei que do PQ até o QR dá um triângulo retângulo, eu calculo só essas duas distâncias, multiplico e divido por 2. Concordam? Então, é um caminho. Se não for, se eu perceber que não tem perpendicularismo na parada, aí sim a gente faz tudo isso. Então, eu vou fazer essa verificação só para desencargo de consciência, tudo bem? Então, eu vou pegar a reta P e Q, entre o P e o Q. Então, esse ponto aqui, então eu vou isolar o y. Então vai ficar 4x mais 18. O y vai para lá, vai dar 7y. Depois eu vou colocar 4x sobre 7. 18 sobre 7 é o y, de uma, né? Então quer dizer que 4 sobre 7 é o m. Depois eu vou pegar a outra. É 2x... o y menos 6, o y já vai para lá, pronto, já sei que o m aqui é 2. E a outra, professor? A outra a gente vai fazer, então eu pego, o y já está positivo, eu vou deixar ele aqui, então vai dar 3y, aí eu vou mandar tudo para lá, então vai dar menos 4x e o 2 positivo. Aí se eu mandar o 3, vai dar menos 4 terços. Bem, agora sim, eu tenho a certeza de que nenhuma é perpendicular, tá? Porque aqui vai dar menos 4 terços. Nenhuma, as outras são diferentes e nenhum coeficiente angular aí, né? A princípio eu estou vendo que se multiplicar entre eles vai dar menos 1. Que isso é o que a gente faz para dar o perpendicular, certo? Então ninguém está nesse naipe aí. Então tá bom. Porque
Porque se eu multiplicar, geralmente eles são inversos, turma. Então se aqui é menos 4/3, vai ter que ter um menos 3/4 em algum lugar. É isso que eu estou querendo dizer. Se aqui é 2, vai ter que ter um menos 1/2 em algum lugar. Se aqui é 4/7, vai ter que ter um menos 7/4 em algum lugar. Então, para ser perpendicular, os coeficientes angulares devem ser opostos, né? O sinal. E devem ser inversos. Ou seja, se é 4/7, o outro tem que ser menos 7/4. Aí sim, nesse caso, né, primeira verificação é essa. Não dando o que a gente pensou, aí sim você faz as intersecções para achar os pontos e depois joga aqui, né, na fórmula do determinante. Aí, correto. Tá bom? Então tem que ter uma linha de raciocínio. Bem, eu espero ter ajudado aí nessa aula de 1h e 5 minutos, né, só de gravação, fora o que a gente ficou aí pensando em colocar para vocês tudo. Então tá aqui, tudo bem, meninas? Conta aqui como nossa aula dada, já que a gente algumas não poderiam participar e nós optamos pela gravação, tudo bem? Então vocês fiquem com Deus aí e até a próxima.